Segundo livro da Bíblia é o livro do Êxodo, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1. Abra junto comigo sua Bíblia. Hoje iniciamos o estudo sobre o segundo livro de Moisés, chamado Êxodo. Êxodo, capítulo 1, versículos de 1 a 7. Ouça atentamente, esta é a palavra do nosso Senhor, esta é a palavra da salvação. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Amém. Nós iniciamos hoje o estudo sobre o livro do Êxodo, e o Êxodo se assemelha aos épicos que falam sobre fogo, vento, sobre areia, sobre água, sobre o mar, sobre a força da criação e também dos grandes e poderosos feitos dos homens. Mas muito mais do que isso, quando nós estudamos o livro do Êxodo, nós vamos além das grandes e famosas pirâmides do Egito. Nós começamos a enxergar a continuidade, a continuação da história da salvação do povo de Deus. O contexto: duas nações poderosas são apresentadas agora aqui, Israel e o Egito, lideradas por dois grandes homens, um herói chamado Moisés, chamado por Deus para ser libertador. Na verdade, o autor deste livro que compõe o chamado Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Do outro lado, você vai encontrar então Faraó, um escravizador, o inimigo do povo de Deus, aquele que se apresenta como um homem mau. Toda a obra do livro de Êxodo pode ser considerada de forma primorosa um grande escrito. O que é que nós vamos encontrar? Eu sei que muitos de vocês conhecem a história do Êxodo lendo na Escritura, que é o registro mais confiável, mas filmes ou telenovelas na história dos homens, sempre impressionados com este relato, destacaram, escreveram roteiros e colocaram então para que as pessoas pudessem ver. O que então, quando nos deparamos com o livro de Êxodo, somos lembrados? O bebê na cesta, a sarça ardente, o rio de sangue, as outras grandes pragas, o anjo da morte, a travessia do mar vermelho, o maná do deserto, a água da rocha, trovão e relâmpago na montanha, os 10 mandamentos, a coluna de nuvem, a coluna de fogo, o bezerro de ouro, o tabernáculo glorioso. Então, muitas coisas interessantes nós percebemos à medida em que lemos ou ouvimos falar sobre a história relatada no livro de Êxodo, e ela se torna inesquecível. Na verdade, para os judeus, o livro de Êxodo descreve uma história clara acerca de sua própria existência. O resgate que Yahvé promoveu, retirando o seu povo de um tempo de sofrimento e escravidão. E para os cristãos, para a igreja, Êxodo é o evangelho do Antigo Testamento. Êxodo é o primeiro ato de redenção de Deus. Voltamos de novo e de novo, estudamos o livro do Êxodo, e o que é que nós percebemos? Que todo ele, quando estudado, tem sim importante significado para a raça humana.
De modo que até mesmo os críticos tomaram o livro do Êxodo e o interpretaram de forma errônea, equivocada. Tomemos então os proponentes da chamada teologia da libertação, interpretando segundo a sua ótica marxista cultural, eles vão afirmar que Êxodo descreve a libertação de Yahvé do opressor ou do oprimido quanto ao opressor, da burguesia que então oprimia o proletariado, e este proletariado agora se ver livre para servir ao Senhor na terra. Você percebe a extensão então do impacto e ao mesmo tempo da utilização, ainda que de forma errada, repito, deste maravilhoso livro. É a história que dá a cada cativo a esperança da liberdade. A história descreve, por exemplo, que durante o período da escravidão norte-americana, os escravos cristãos já convertidos na América, eles liam Êxodo, eles estudavam e eles esperavam a mesma libertação que o Senhor promoveu no passado aos judeus, para eles também. Ou seja, era um anseio de que finalmente pudessem ser livres. A verdade é, meus amados irmãos, que quando estudamos Êxodo, somos lembrados que existe um Deus que salva, existe um Deus que liberta o seu povo da escravidão. O nosso propósito hoje, inicial, é apresentar a vocês e tentar motivá-los a seguirmos juntos no estudo deste livro. Os 7 primeiros versículos, eles vão nos dar uma ideia de que há uma continuação, então, na história do povo de Deus, mas muito mais do que isso. Nós vamos começar a perceber que a expressão filhos de Israel não será mais utilizada para os filhos de Jacó, mas ela vai alcançar uma amplitude, um alcance, e se referirá sempre a todo o povo de Deus. Essa ideia de povo de Deus, povo pactual de Deus, povo da aliança de Deus, se desenvolve nos escritos de Moisés, quando relata o Êxodo. E o que significa a palavra Êxodo? Significa saída ou partida. Na verdade, o versículo 1 do capítulo 19 é o que menciona primeiramente a palavra. Verifiquem comigo, por favor, capítulo 19 do mesmo livro de Êxodo, versículo 1. É justamente aqui que você encontrará a primeira menção à palavra que vai depois definir na história este livro. Êxodo 19, versículo 1. No 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Observem para a palavra saída. Esta palavra aí, depois, traduzida para o grego, daria o nome do livro quando a escritura do Antigo Testamento foi traduzida para a língua grega, Êxodo. E aí depois, este foi o título dado na história para este segundo livro da Bíblia. No princípio, não era esse, é importante lembrar. Na verdade, o livro descrevia a continuidade do que acontece ao término do Gênesis, e aquilo que vocês leram comigo é versículo 1, capítulo 1. Qual era o título do livro? São estes os nomes dos filhos de Israel, e então o relato se processava. O nome Êxodo, portanto, ele não vai acontecer logo de imediato. É importante gravar essa informação. Mas depois a palavra passou a ser utilizada, como disse a vocês, para todo o livro, e o livro vai descrever esta jornada. É a história de uma partida. Quando estudamos o livro de Êxodo, nós somos lembrados da jornada promovida pelo Senhor para fora do Egito. A ideia de libertação, a ideia de redenção se tornaria a história de toda a peregrinação espiritual do povo de Deus. Se tornaria parte da nossa própria história. Por exemplo, quando nós tomamos o prefácio aos 10 mandamentos, vamos para Êxodo 20, por favor. Êxodo capítulo 20, o que é que nós encontramos? Em seu prefácio, versículos 1 e 2, o que lemos? Leiam comigo, por favor. Êxodo 20, versículos 1 e 2. Vamos lá. Então falou Deus todas estas palavras,
Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Quando você vai tomar, por exemplo, dos nossos catecismos, ou seja, eu vou projetar você para o século 17, quando nós tomamos os catecismos, quando os catecismos, o breve e o maior, explicam os 10 mandamentos, isso começa com o seu prefácio. A pergunta é: qual o ensino ou o que aprendemos com o prefácio aos 10 mandamentos? Resposta: do mesmo modo que Deus libertou o seu povo no passado da escravidão do Egito, assim Ele o fez conosco hoje, nos libertando em Cristo da escravidão do pecado para o seu maravilhoso reino. Então não há como fugir. As conexões, elas se tornam percebidas à medida em que nós estudamos o livro e vamos lançando luz, como as outras passagens na Escritura. E o que é que nós vamos fazer, então, ao iniciarmos juntos o estudo sobre esta viagem, sobre esta jornada do povo de Deus? Pergunta importante a ser feita: como, então, vamos estudar o livro do Êxodo? Qual seria a melhor maneira para a abordagem do livro do Êxodo? Em primeiro lugar, a sugestão que nós vamos então dar aqui como proposta para o que nós vamos continuar, se Deus permitir, estudando juntos. Nossa abordagem, em primeiro lugar, deverá ser bíblica. Repito, qual é a melhor maneira de estudar Êxodo? De forma bíblica. Essa é a primeira consideração a ser feita. O que significa dizer que nós precisamos estudar o livro todo, analisar as suas passagens, os seus versículos, entender à luz do seu contexto, compreender tudo aquilo que Deus pretendia ensinar. Por exemplo, os capítulos de 1 a 14 nos apresentarão a história original da salvação de Israel. E o restante dos capítulos vai nos mostrar aquilo que se segue, aquilo que acontece. Então, irmãos, parem e pensem um pouco comigo. Durante muito tempo, as igrejas brasileiras, e não somente brasileiras, mas em outras partes do mundo, tiveram a tendência de estudar a Bíblia de forma separada, partilhada ou fatiada, seria a melhor colocação. Essa é a pior forma de se estudar a Bíblia. O cerne da Escritura é que o Senhor sempre revelou a história da redenção do seu povo, apontando sempre para Cristo. Por isso que Êxodo não vai fugir disso. Por exemplo, quando Moisés ele aponta como um importante profeta, antes dele você vai encontrar a palavra profeta sendo utilizada para referir-se a Abraão. Você vai notar que Moisés assume a qualidade, ou melhor, a posição de profeta, o ofício de profeta, ele é o primeiro. E ele vai assumir aquela característica que os profetas de Israel na história eles tomariam, me referindo aqui àqueles que têm os seus registros que o Senhor revelou. Ele falava diretamente com o Senhor, ele declarava ou pregava a palavra dada pelo Senhor ao povo e depois ele registrava tudo por ordem do Senhor. Aí, quando nós estudamos Êxodo, nós vamos chegar no momento em que no Sinai, vocês devem lembrar, o Senhor vai conceder os mandamentos. E na história do Êxodo nós vamos notar, foi um momento espantoso. Trovões, relâmpagos, a voz de Deus falando ao profeta. O profeta desce e encontra o povo apavorado, e o povo diz: não fale mais o Senhor conosco, fale Moisés, porque nós não suportamos mais ouvir a sua voz. Êxodo então vai nos lembrar que Moisés vai se referir a esse momento ou a esse ato, lembrando ao povo de que um dia o Senhor suscitaria um profeta superior, maior do que ele, e que os homens deveriam, todos eles, ouvi-lo. Não há como você partilhar ou fatiar a Bíblia. Êxodo começa falando de libertação, salvação, redenção, e vai tratar disso
como toda a Bíblia sempre tratará, apontando o povo de Deus para que olhasse para o seu libertador, para que olhasse para Cristo. Então, quando nós tentamos observar o contexto do livro do Êxodo, nós vamos perceber situações ou ocasiões onde a história ou o relato que Moisés ele anota, ele escreve, dado por Deus, nos lembra o seguinte: nos lembra que quando nós tomamos o livro do Êxodo, nós precisamos encará-lo não como um livro qualquer, mas nós precisamos lembrar, e essa é a importante necessidade de abordá-lo biblicamente, as palavras do nosso próprio Redentor. Por favor, vamos para o Evangelho de Marcos. Abram comigo. Evangelho de Marcos. Capítulo 7. Nesse ponto aqui do Evangelho, nesta narrativa, nós vamos encontrar Jesus sendo questionado pelos fariseus e alguns escribas que vieram de Jerusalém, porque os discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, ou seja, sem lavar as mãos. Os fariseus tinham detalhes purificadores, vários tipos de banhos ou rituais para a purificação do corpo, dentre eles o de lavar as mãos, minuciosos, e eles não gostaram do que os discípulos faziam com fome, pegavam pão sem lavar as mãos, e o Senhor Jesus Cristo então vai dizer o seguinte, ele vai responder a eles o seguinte, vejam no versículo de número 5. Interpelaram-nos os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Vejam a resposta de Jesus. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, observem bem, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa tradição. Pois Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe será punido de morte. O Senhor vai mostrar então a autoridade do livro do Êxodo quando ele cita o seu autor, Moisés, ele cita Êxodo como palavra de Deus, ele aplica ao contexto em que os escribas e fariseus estavam dando maior valor à tradição e desprezando o mandamento, citando Levítico, mas também Êxodo, quando lembra o 5º mandamento da lei de Deus, honrar pai e mãe. Então, irmãos, o importante para nós, a partir de hoje, é receber esse livro como ele foi dado. O que, repito, significa estudá-lo como uma história completa. Como devemos fazer com os outros livros da Bíblia, não esqueçamos, Êxodo é a palavra viva de Deus. Êxodo foi soprado pelo Espírito Santo, escrito por Moisés, para o benefício espiritual, não somente do povo que estava prestes a entrar na terra da promessa, mas para todo o povo de Deus em todas as eras e épocas. O que Deus nos deu não é uma coleção aleatória de documentos, como os críticos dizem. Eles afirmam, Êxodo é um aparato, é uma coleção, é uma junção de muita coisa que foi escrita. Não, é uma unidade, é um único livro com uma única mensagem. Nós vamos perceber como há uma mensagem unificada no livro do Êxodo. Caminhando um pouco mais, nós vamos perceber que, além do Pentateuco, ou seja, dos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio,
O próprio livro, como eu mostrei a vocês, tem conexões com os outros livros da Bíblia. Nós fomos, por exemplo, para o Evangelho de Marcos. Mas trazendo aqui para o Antigo Testamento, Êxodo foi um livro extremamente utilizado e citado por outros escritos bíblicos. Você vai encontrar muitas passagens nos Salmos, como o Salmo que nós lemos hoje, passagens nos profetas, quando eles olhavam para trás e encontravam no livro do Êxodo o modelo, o paradigma para a salvação. Pensem comigo, os reinos divididos, uma situação de caos, corrupção, imoralidade, impiedade entre os reinos, norte e sul, Samaria, Jerusalém, e Israel e Judá, e o Senhor então mandava profetas. Os profetas, eles trabalham, a sua atividade é desenvolvida, tanto no período anterior ao exílio, quando então os reinos de Israel são tomados por seus inimigos, mas durante o período do exílio e também durante o período de retorno. Esses homens, eles recebem a palavra do Senhor e eles vão usar como modelo aquilo que o Senhor fez na história. Repito, irmãos, é importante observar e entender. Porque, por vezes, nós pensamos, qual o valor de estudar um livro como esse, tão antigo? Eu me interesso até, pode ser, pastor, por aqueles acontecimentos históricos, as 10 pragas, a Páscoa, o Mar Vermelho sendo aberto, mas qual a necessidade ou quais as aplicações hoje? Muitos dizem, nós precisamos apenas do Evangelho. Na verdade, nós vamos encontrar o Evangelho, não somente em Gênesis, mas em Êxodo e em todos os livros da Bíblia até o Apocalipse. Novamente, lembro aos irmãos, porque existe essa unidade. O povo de Israel sempre louvou a Deus como aquele que os libertou do Egito. Os autores, escritores do Novo Testamento adoravam o mesmo Deus e assim frequentemente para explicar a salvação usaram este livro e mostravam como ele dirigia os olhos do povo para a esperança do Cristo. Observem, irmãos, que esta compreensão completa do Evangelho, da graça de Jesus, passa por Êxodo. Pensem comigo. Como é que Deus decidiu amar e salvar um povo tão duro de coração como aquele descrito neste livro? Murmurador, que se esquecia rapidamente dos feitos do Senhor. Como? Senão pela graça, o amor de Deus em ter se revelado a nós, quando nos prometeu salvar, mesmo sem merecermos. Não há como entender isso sem ler este livro. De certa forma, meus irmãos, a Bíblia, nós vamos perceber, é uma interpretação extensiva do livro que se torna para nós o anúncio primeiro do Evangelho, falando a respeito de libertação ou redenção. Isso é algo que soa muito estranho em nossos dias. Geralmente, Êxodo é tomado, assim como outros livros do Antigo Testamento, apenas com textos isolados, para fundamentar falsas doutrinas. Ou, no mínimo, é lido como história, ou é compreendido apenas deste modo, não se enxerga o que vem, ou a mensagem que é apresentada é Deus dizendo: eu sou o Senhor. Vocês são o meu povo pactual. Então, estudar o livro em si é o nosso propósito, no contexto de toda a Bíblia. Segundo lugar, nossa abordagem também deve ser histórica. Então, mais do que meramente uma história, ainda assim, nós precisamos analisar a história que é escrita pelo próprio Senhor da história. Então, não é algo distante, não é uma imagem, não é uma mensagem apresentada para nós através de simbologia, não. É real, de fato, aconteceu. Então, quando nós chegamos nesse momento e nós começamos a procurar entender a história
vivida pelos israelitas, o que envolveu o contexto histórico que gerou o escrito desse livro, muita coisa se diz, muita coisa se fala, muita coisa se pensa. Onde nós devemos, então, fincar os nossos pés, nos basear? Existem vários argumentos, mas eu penso que o mais forte argumento em favor do início do Êxodo é que as declarações a respeito do tempo são mencionadas na própria Bíblia. Por exemplo, abram comigo em Juízes, capítulo 11. Livro de Juízes, capítulo de número 11. A partir do versículo 23, nós vamos encontrar uma informação importante de um juiz em Israel chamado Jefté. Juízes 11, a partir do versículo 23. Assim o Senhor, Deus de Israel, desapossou os amorreus ante o seu povo de Israel. E pretendes tu ser dono desta terra? Não é certo que aquilo que Quemos, teu Deus, te dá, consideras como tua possessão? Assim possuiremos nós o território de todos quantos o Senhor nosso Deus expulsou de diante de nós. És tu melhor do que o filho de Zippor, Balaque, rei dos Moabitas? Notem que a discussão aqui está envolvendo os Moabitas, ou os amorreus. Porventura contendeu este em algum tempo com Israel ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longe do Arnon, por que vós, amonitas, não as recuperaste durante esse tempo? Não sou eu, portanto, quem pecou contra ti. Porém, tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Veja que a afirmação que Jefté faz aqui, quando ele está razoando em favor da permanência dos israelitas na terra, é que foram 300 anos este acontecimento desde a conquista de Canaã. Quando você toma Atos 13, por exemplo, versículo 19 e 20, você vai perceber que o apóstolo Paulo vai se referir a 450 anos entre a fuga do Egito e a captura de Jerusalém. O que nós vamos perceber aí, há uma forte evidência de que o Êxodo ocorre em meados do século XV a.C. Então, uma data aí que nós possamos pensar, o que podemos pensar à luz do contexto bíblico. Então, quando nós tomamos uma data assim e tentamos ajustá-la, nós vamos perceber que justamente entre o século XIII e o século XV, a escravidão dos israelitas, ela ocorre no Egito. Quando nós seguimos mais adiante, nós vamos perceber isso. Existe pouca evidência ou prova fora da Bíblia. Por que razão? Muitos dizem, não tem provas fora. Então, não há menção nos escritos antigos dos egípcios de que houve um povo hebreu lá sendo escravizado. Outros vão dizer, não existe menção a Moisés, não há menção a um exército sendo afogado no Mar Vermelho. Ora, irmãos, isso é um motivo ou um objeto de discussão por muito tempo entre os estudiosos do Antigo Testamento, tanto judeus como cristãos. Mas não há evidência mais forte, ainda que alguns papiros estivessem sido encontrados, como por exemplo um que faz menção a escravos que construíam ou trabalhavam nessas cidades mencionadas em Êxodo, e que construíram o Egito, as pirâmides do Egito, toda a glória do Egito, e um termo utilizado em egípcio, que origina ou se refere à palavra hebreu. Mas, mais do que isso, pensemos, nós não temos tanta evidência lá fora, tanto testemunho lá fora. Nenhuma nação escreveu livros como o Êxodo, descrevendo ou
mencionando suas próprias vergonhas. Você já parou para pensar nisso? O Egito, o império poderoso, tão orgulhoso, mencionaria em seus registros a derrota sofrida quando tentou capturar no deserto, rumo ao Mar Vermelho, centenas de escravos? Somente os escritos do Antigo Testamento falam a respeito de uma nação, falam a respeito de seus pecados, de seus reis, o que fizeram de bom e o que fizeram de ruim, do adultério do principal de seus reis. Isso é uma forte evidência de que o Antigo Testamento, assim como o Novo, merece confiança da parte dos homens. Nenhum outro reino ou nação falou a respeito de suas derrotas ou vergonhas. Você percebe então como a própria Escritura já é forte argumento para percebermos o que aconteceu durante aquele tempo. Além da Bíblia, nós não temos como provar a historicidade do Êxodo, é fato, mas nós não precisamos desses argumentos extrabíblicos. A própria arqueologia, descobrindo no decorrer dos tempos ou das épocas, encontrou fragmentos do Mar Vermelho de uma carruagem, que seria possivelmente uma carruagem distinta. Ela só poderia ter sido usada por um rei egípcio. No fundo do Mar Vermelho, um tapa de luva na crítica bíblica, ou naqueles que criticam a Sagrada Escritura. Você vai perceber isso, e eu repito, nenhuma nação faria isso, tampouco os egípcios, tão orgulhosos que eram de si mesmos, jamais mencionariam o que eles perderam e o pavor que tomou conta do reino pelas pragas, a última delas, a mais terrível, onde todos os primogênitos do Egito seriam mortos e o Senhor então libertaria o seu povo em liberdade para adorá-lo. Finalmente, e aqui eu quero trazer para os irmãos uma importante ponte que nos leva a estudar Êxodo e que vai nos animar a seguir o seu estudo. Êxodo nos mostra ou aponta a história bíblica. O livro fala sobre isso. Aponta para algo maior do que simplesmente o seu conteúdo histórico, a sua cronologia. Êxodo vai nos mostrar ou vai nos conduzir a algo muito maior, porque quando fala do grande eu sou, da libertação que ele promove ao seu povo cativo, escravo, por centenas de anos sofrendo, a geração então que agora encontra um faraó que não conhece a José e que persegue, oprime e tenta agora, apavorado pelo um crescente número de hebreus, destruí-lo. Era todo o pano de fundo histórico para que, na verdade, o desenrolar da história bíblica acontecesse. Você vai ver do começo ao fim, irmão, que este livro ele é centrado em Deus. Portanto, nós temos uma profunda história teológica aqui. O livro é sobre a misericórdia, o livro é sobre a justiça, a santidade e a glória do Deus Todo-Poderoso. O Deus que governa, que rege soberanamente o seu povo e o salva, porque Ele é o Deus do pacto. Você vai perceber que Ele faz isso demonstrando suas maravilhas, a sua grandeza, o seu poder. E quando você, então, é desafiado a enxergar o livro nessa perspectiva teológica, você não tem como fugir da sua perspectiva cristológica. Sim, em outras palavras, precisamos entender Êxodo em relação a Cristo Jesus. Foi por essa razão clara que eu guardei para vocês uma passagem do Novo Testamento, ou apresentei a vocês nesta liturgia justamente este livro, o livro de Hebreus, ou a carta aos Hebreus. Voltem para lá comigo, capítulo 11. Em Hebreus capítulo 11, observem, o entendimento teológico ou cristológico do livro do Êxodo ganha força, luz,
sentido. Então, você deve sair daqui hoje com esta clara convicção. Quando eu estudo o livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, escrito por Moisés, que é a apresentação inicial do Evangelho, você tem a semente do Evangelho em Gênesis, mas a revelação agora deste Evangelho libertador e redentivo em Êxodo. Quando você toma as páginas do Novo Testamento, você vai percebendo uma regra clara quando nós tomamos a Bíblia para estudá-la. Primeiro, repito, não pode ser fatiada, não pode ser partilhada ou particionada. Você não pode fazer isso. Segundo, os textos mais claros, eles sempre lançarão luz sobre os textos mais obscuros. Aquilo que nós não podemos ver ou enxergar inicialmente, a nossa procura por encontrar o Senhor Jesus Cristo em toda a Escritura, quando nós lançamos luz e percebemos a extensão da sua mensagem, o Espírito torna para nós esta verdade mais clara. Observem Hebreus, capítulo 11, versículo 23. Lemos hoje na liturgia esta passagem propositalmente, porque o significado final, a interpretação final do livro reside na pessoa e obra de Deus o Filho, Jesus. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. Porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Esta aqui é a mensagem histórico-redentiva do segundo livro da Bíblia. Vocês sabem bem. Pela fé, versículo 24, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Muita gente ainda acredita que não era possível haver salvação no Antigo Testamento. Lembre comigo, a Bíblia é composta por 66 livros, todos eles harmoniosamente escritos, a autoria divina, o Espírito Santo, e o propósito divino, trazer-nos até o versículo de número 26. Leiam comigo. Porquanto, vamos ler? Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ora, você toma uma passagem como essa, autoritativa, bíblica, palavra de Deus, que diz que esta foi a perspectiva de Moisés. Esta foi a mensagem passada quando Deus acompanhou o seu povo no centro, coluna de nuvem de dia, coluna de fogo de noite, tabernáculo, simbolizando a presença de Deus, sacrifício, lembrando da necessidade da expiação, sacerdócio, lembrando-os da necessidade de mediação. E como é possível não tomarmos este livro e não enxergarmos na história o que Deus fez em favor do seu povo? E não era para que morresse no deserto, não. Era para que entrasse na terra, sim, na terra. E a perspectiva ou a expectativa da terra era algo muito maior. Antes nós vamos perceber isso já em Abraão. Ele almejava a pátria de Deus, a pátria celestial. Agora, irmãos, você toma comigo o testemunho de Moisés como um herói da fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Fé é a convicção de fatos que se não veem. E você toma, então, Moisés. E diz-nos a Escritura que ele preferiu estar junto com o povo de Deus, maltratado a usufruir prazeres transitórios do pecado, ou seja, a glória do Egito, foi rejeitada por ele, porquanto
considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Não há, é incontestável que não há como negarmos o fato de que o Evangelho estava presente ali, no coração de Moisés, o profeta, no coração daquele homem que escreve desde o princípio o que acontece quando o Senhor o preservou, criança, bebê, para que não morresse, quando ele seria treinado e preparado para tornar-se um grande libertador. Pense comigo, o tema do Antigo Testamento, portanto, é: o Salvador está vindo. O tema do Novo Testamento é: o Salvador veio, o Salvador está voltando. E é deste modo, portanto, que o livro do Êxodo é o Evangelho do Antigo Testamento, e com sua conexão em Cristo é especialmente forte. Veja, o texto diz claramente que a expectativa de Moisés era tamanha, versículo 27, que pela fé ele abandonou o Egito, pela fé não ficou amedrontado com a cólera de Faraó, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Moisés teve tamanha comunhão com o Senhor que um dia ele pediu para vê-lo. Vocês lembram? O Senhor disse: nenhum homem jamais viu a minha face e ficou vivo. Eu vou passar diante de você, mas você não me verá face a face, apenas as minhas costas. Eu passarei pela penha, pela rocha, e você então poderá ver, contemplar a minha glória. A Bíblia diz, irmãos, que Deus é Espírito. Claramente diz que nenhum olho jamais viu a Deus, ninguém vê Espírito, o Espírito se sente. A Bíblia diz que o Senhor é inacessível, habita em um inacessível lugar. Ninguém jamais pôde contemplar a glória do Senhor. A pergunta é: quem Moisés, mediador, profeta de Deus, autor do livro que desde os tempos antigos fala sobre o Evangelho, quem Moisés viu? Você então vai observar que ele vê como que vê o invisível, porque o invisível se revelou a Moisés em Cristo, a imagem do Deus invisível, o resplendor da glória de Deus. Aquele que disse: quem vê a mim, vê o Pai. Que bênção, portanto, irmãos, é observarmos juntos este maravilhoso livro e as suas aplicações, então, introdutórias, para animar-nos aqui nesta noite. O texto vai nos mostrar a literatura do Novo Testamento, ainda outras grandes, maiores evidências. Por exemplo, Judas chegou a dizer a seus leitores, ou Judas chegou a dizer aos seus leitores, que Jesus libertou o seu povo do Egito. Judas, versículo 5, por favor, vamos para lá. Judas, a carta de Judas. O livro fala sobre Jesus. Versículo 1, Judas apresenta-se como servo de Jesus. Versículo 4 diz que o objetivo, então, de escrevê-los acerca da salvação comum que tinham no Senhor, é porque certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus
e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Aí vejam o que ele vai dizer no versículo 5. Leiam comigo, por favor. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Ele fala a respeito de Jesus. Ele vem se referindo a ele no versículo anterior. Ele vem tratando com aqueles que receberiam a carta sobre a salvação de Jesus. E ele vai dizer então aos seus leitores que foi aquele que se revelou a Moisés e ao povo, Jesus, que a salvação aconteceu. Que grande bênção, irmãos. Então, a minha expectativa é que, se você chegou aqui nesta noite ainda com dúvidas, de que era impossível alguém ser salvo no Antigo Testamento, que você abandone essa ideia de uma vez por todas. Ela não é seguramente bíblica. Há salvação, e Êxodo vai falar sobre isso, e a história do Êxodo vai ser citada pelos outros autores da Bíblia. E Jesus? Lucas 24, por favor. Se você tem uma passagem que ama na Escritura, que você tanto aprecia, Lucas 24 está entre aquelas que eu amo muito. Lucas 24, a partir do versículo 13, quando o Senhor ressurreto se encontra com discípulos que voltavam entristecidos de Jerusalém para o caminho de Emaús. Eles então vão responder às perguntas de Jesus. Jesus os questiona para testá-los, de fato. Eles então perguntam: é possível que somente você não esteja ciente de tudo o que aconteceu nesses últimos dias? E eles então vão descrever tudo aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus. Versículo 19, o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Eles não conseguiam acreditar que Jesus estava vivo. Então, nos versículos 25 a 27, vejam que passagem maravilhosa. Leiam comigo. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Após a ressurreição, quando Jesus conversou com seus discípulos na estrada para Emaús, o que nós encontramos? O próprio Senhor da Escritura, Jesus, começando com Moisés, ou seja, ele disse certamente algo a seu respeito, que estava em Êxodo. Sim, Moisés, assim como os judeus ainda hoje definem o Antigo Testamento, Moisés, os profetas e os salmos, assim eles separam, dividem o Antigo Testamento, compreendia todos os escritos de Moisés. Irmãos, não é possível que ele não tenha, é impossível que ele não tenha passado por aquelas gloriosas passagens
redentoras e salvadoras do Êxodo. E agora, explicando, aqueles homens não dissessem: falam acerca de mim. Não há, irmãos, perceba, não há nenhuma objetividade, praticidade, valor de se estudar a Escritura, de Gênesis ao Apocalipse, se não estivermos buscando a Cristo. Richard Sibbes, um puritano do século XVII, ele disse certa vez que o centro, o alvo da Escritura é Cristo. Martinho Lutero falou por vezes a respeito de encontrar a Cristo na Escritura, porque se isto não for possível, ela não teria nenhum valor para nós. Quando estes homens fizeram estas afirmações, é fato. Eles não estavam pensando que nós então precisamos ler em cada passagem e no final de cada uma delas encontrar o nome Cristo. Não. Ele está falando do fio dourado da revelação bíblica. Você vai encontrar desde o princípio o Evangelho sendo mencionado, porque ele fala de um profeta, de um rei, de um sacerdote, de um mediador, de um redentor, de um Deus salvador, que cumpriria os termos da aliança, que estaria disposto a entregar a sua própria vida por seu povo. De muitas maneiras, amados, Êxodo vai estabelecer o padrão para a vida de Cristo. Como Moisés, Jesus nasceu para ser um Salvador e foi resgatado de seus inimigos no nascimento. Ele teve uma permanência também no Egito. Os profetas Oséias e Miqueias, ou Oséias, ele também falaria a respeito disso. O Senhor sendo chamado do Egito. Semelhantemente a Moisés, que foi salvo no Egito da grande matança, Jesus seguiria para o Egito com seus pais, para que não fosse morto por Herodes. Como os filhos de Israel, Jesus passa pelas águas do batismo. Assim como os israelitas que vagaram pelo deserto por 40 anos, por 40 dias, o Senhor então segue para o deserto. Após seu retorno, ele sobe ao monte para entregar-lhes a verdadeira, real, fiel interpretação da lei. Assim como Moisés trouxe a lei do Monte Sinai, Cristo então traria a lei para o seu povo, mostrando que a lei de Deus sempre seria o caminho do reto viver. Mas nenhum homem sozinho teria condições de cumprir a lei de Deus. Que assim como no passado, os homens precisavam, ao cumpri-la, oferecer os sacrifícios, todos eles apontavam para Cristo. E de uma vez por todas ele viria e traria verdadeira e real expiação para o seu povo. Pensem comigo, irmãos, sobre a morte de Cristo. Há muitas maneiras pelas quais a morte de Cristo segue o padrão do Êxodo. Você vai encontrar isso em Lucas, um padrão, quando nós vemos a transfiguração. Ele sobe o Senhor na montanha para orar. E quando ele está orando com os seus discípulos mais próximos, dois homens, Moisés e Elias, aparecem em glorioso esplendor. Está lá registrado em Lucas 9. Eles conversam com Jesus. Eles falam sobre a sua partida. Eles tratam com ele o que estava prestes a acontecer em Jerusalém. Por que Moisés? Isso é muito significativo. Por que Moisés? Ele precisava estar ali presente. Por que Moisés? Porque assim como ele no passado experimentaria o êxodo, o Senhor também agora experimentaria êxodo semelhante, a fim de libertar o seu povo, crucificação e glória, morte e ressurreição. Não são, irmãos, conexões sem sentido. Pensem comigo.
1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Por favor. Se você não voltar mais aqui para estudar Êxodo, pelo menos você vai sair convencido. 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7. Observem. Leiam, vamos ler juntos, vamos lá. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Você vai encontrar então a explicação acerca da Páscoa, ganhando sentido real, propósito final em Cristo. Ele foi crucificado na Páscoa. Por que razão? Ele era o Cordeiro Pascal. Aqueles cordeiros inumeráveis sacrificados na história não podiam trazer perfeita, real, completa expiação. Por isso, a continuidade, a necessidade de continuidade. Os sacerdotes precisavam se purificar a si mesmos para oferecer o sacrifício. Tudo aquilo, o autor aos Hebreus vai dizer, era a sombra do perfeito. Ele, o Senhor Jesus, morreria na Páscoa para libertar o seu povo de sua escravidão do pecado, para conduzir o seu povo à glória eterna. Ele morreria na Páscoa, ele seria o Cordeiro Pascal, de modo que João, o último profeta, não teria dúvidas ao vê-lo andando por ali no mesmo chão, pisado por aquele povo liberto pelo Senhor do cativeiro, olhando para Jesus, ele diria: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Onde isso foi ensinado, proclamado, vivenciado na história do povo de Deus a princípio, está tudo registrado em Êxodo. Onde ganharia completa verdade, sentido, aplicação na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. São muitas e muitas palavras, irmãos, que poderíamos usar e que iriam trazer para nós muito mais expressão real, verdadeira, daquilo que Êxodo vai nos ensinar e trará como aplicações à medida em que estivermos estudando o que Deus fez na história para libertar e salvar o seu povo. Eu quero terminar lembrando a vocês e a mim o que todas essas conexões com Cristo, elas nos mostram finalmente. Novamente, 1 aos Coríntios, capítulo 10. 1 aos Coríntios, capítulo 10. O que todas essas conexões, irmãos, com Cristo mostram é que Êxodo não é apenas uma história de salvação, mais uma história de salvação, repito. Êxodo ele nos mostra a história de salvação. Veja, não é apenas uma história, é a história. A libertação de Israel do Egito antecipou a salvação realizada de uma vez por todas em Cristo. A Bíblia vai dizer que ao contemplarmos a Jesus, ele é visto em sua glória eterna como um cordeiro que havia sido morto. A garantia, portanto, eterna, fez com que aqueles que esperavam a vinda de Cristo e aqueles que aguardam o seu retorno, uma vez que ele já veio, experimentassem da mesma redenção ou da mesma salvação. Observem que cada livro da Bíblia, de forma prática, foi dado, portanto, para o nosso benefício. E aí, quando você toma o apóstolo Paulo exortando os coríntios à perseverança na fé, ele vai lembrá-los a respeito de Êxodo, versículos 1 e 2. Vamos ler aqui juntos os versículos 1 e 2. Ora, irmãos,
Não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então, veja que depois de dizer isso, notem a conexão que Paulo vai fazer entre a salvação dos israelitas no passado e a salvação do povo de Deus na nova aliança. Versículos 3 e 4, vamos ler? Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Ponto! Se você ainda tinha alguma dificuldade, olhe cuidadosamente para o que o apóstolo aos gentios falou acerca do Êxodo. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Todos eles beberam da mesma fonte espiritual. Aqui agora Paulo aplica aos coríntios. Porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Quem era a pedra? A pedra era Cristo. E ele ainda prossegue, ele vai concluir dizendo o seguinte, versículo 11. Leiam 11 comigo. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Ele vai então nos lembrar que o que aconteceu com eles, e que está descrito em Êxodo, foi escrito para nós. Então há um benefício espiritual em estudar esse livro. A história de libertação da escravidão através de um trabalho salvador é a história da vida cristã. Assim como os israelitas, embora nós estejamos hoje vivendo esse tempo, assim como eles, estávamos também escravos, éramos também escravos do pecado. Agora, assim como eles, como Paulo escreveu aos Romanos, em Cristo Jesus, fomos libertos do pecado. Concluindo, quando traçamos, portanto, essa linha histórico-redentiva, quando observamos a importância de estudar um livro antigo e não pensar apenas assim, o pastor só vai falar sobre aqueles acontecimentos que nós já sabemos, aquelas histórias que nós conhecemos, não, até mesmo existe aqui forte fundamento, conteúdo, para quando nós ensinarmos a palavra, os pais ensinando aos filhos, os professores ensinando às crianças em escola dominical, não pode se ensinar sobre estas coisas sem Cristo, não tem como. Se você fizer assim, você está fazendo o trabalho incompleto. Portanto, meus amados irmãos, ao traçarmos sua jornada espiritual, jornada do povo de Deus em Êxodo, descobrimos que precisamos exatamente do que eles precisavam. Precisamos de um libertador. Precisamos de um Deus para nos salvar da escravidão. Precisamos de um Senhor mais poderoso do que aquele que nos escraviza, do que aquele que, chamado por Paulo como Deus deste século, cegou os olhos dos homens. Precisamos de um Senhor e Rei mais poderoso do que Ele, para nos salvar da escravidão e destruir de uma vez por toda nossos inimigos. Precisamos de um provedor, um Deus para nos alimentar com o pão do céu e a água da rocha. Cristo mesmo toma estas imagens para si, reais, vivenciadas pelo povo no Êxodo, e diz: eu sou o pão da vida. Quem comer de mim jamais terá fome.
Eu sou a água da vida. Pense em Jesus falando isso para a mulher junto ao poço. Se você tomar da água que eu lhe der, você jamais terá sede. Jesus, então, é o cumprimento claro de tudo aquilo que foi revelado a seu respeito. Nós precisamos de um verdadeiro amigo, daquele que não tem vergonha de chamar os seus filhos de irmãos, que declara no meio do povo os louvores ao Pai na congregação, assim como no Êxodo. Nós precisamos de Cristo, noite e dia, conosco, nos guiando com uma coluna de nuvem, nos conduzindo com uma coluna de fogo. Não saia daqui nesta noite sem perceber introdutoriamente a grandeza de Cristo revelada neste livro tão importante, mas tão mal abordado ou esquecido em nossos dias. Anime-se a seguir comigo nesta jornada e à medida que estivermos trabalhando o que o Senhor fez por seu povo, pelo auxílio do Espírito, em oração, busquemos enxergar a verdadeira redenção em Cristo. Entendamos o que introdutoriamente nós começamos a ver aqui. Assim como o Senhor prometeu estar com o seu povo para sempre e jamais abandoná-lo, venha Cristo, o Senhor do Êxodo, e seja salvo para a sua glória. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Desafio para nós nesta noite de estudarmos um novo livro, tão conhecido, lido, mas que por vezes não tem sido olhado por nós sob esta perspectiva da redenção, da salvação, de tudo o que o Senhor veio fazer por seu povo por meio de Cristo. Nós te rendemos graças, ó Senhor, porque tudo o que está escrito referiu-se em todo o tempo ao Rei, profeta e sacerdote do seu povo, Jesus, que viria para salvá-lo de seus pecados. E assim como o povo pactual de Deus no passado comeu e bebeu de Cristo, ó Senhor, que bênção é nesta noite comermos e bebermos dele. Abençoa-nos, Senhor. Anima-nos à medida em que nós estudamos a Escritura e então percebemos que o nosso Senhor, Rei da história, nos salvou e nos chamou para o seu povo, nos fez parte de seu povo e nos guia como seu povo à Canaã celestial. Ah, Senhor, que nesta noite, aqueles que estão ouvindo o teu evangelho anunciado em Êxodo possam crer no Messias prometido, Jesus, entregando suas vidas a Ele e confiando inteiramente nele para a sua salvação. Em nome de Jesus oramos. Amém.